7 lições de ouro da Bíblia que Jesus ensinou para restaurar suas forças e levantar quem está cansado. Há um cansaço que não vem do corpo. Ele nasce quando a alma carrega pesos que ninguém vê. É o cansaço de quem tentou ser forte por tempo demais, de quem continuou caminhando mesmo quando o coração pediu pausa. Não é preguiça, não é fraqueza, é desgaste interior. E foi exatamente para esse tipo de gente que Jesus falou com mais profundidade. Ao longo de seus dias, ele não se dirigiu aos que se achavam suficientes, mas aos sobrecarregados, aos que perderam o fôlego emocional, aos que já não sabiam onde encontrar forças para continuar. Em meio a estradas poeirentas, multidões famintas e olhares cansados, Jesus ensinou princípios que não envelhecem, lições que não apenas confortam, mas restauram, não apenas acalmam, mas levantam. Essas palavras não foram pensadas para um momento específico da história. Elas atravessam o tempo porque tocam exatamente o ponto onde o ser humano quebra por dentro. Jesus não ofereceu atalhos nem discursos vazios. Ele ensinou caminhos práticos para que a força fosse renovada de dentro para fora, para que o coração voltasse a respirar esperança e para que quem estava caído pudesse se levantar com dignidade. Se você chegou até aqui sentindo-se cansado, esgotado, drenado por dentro, este roteiro não é informativo, é um convite. Ao longo das próximas lições, você vai reconhecer ensinamentos claros de Jesus que restauram as forças, reorganizam o interior e devolvem sentido à caminhada. Não para quem está no auge, mas para quem precisa se levantar outra vez. Lição 1. O descanso começa quando você para de provar valor. Jesus nunca se aproximou dos cansados para exigir desempenho. Ele não pediu currículo espiritual, não perguntou quantas vezes a pessoa havia falhado, nem quantas promessas tinha quebrado. O convite foi direto, simples e profundamente humano. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta frase curta, ele revela a primeira lição de ouro para restaurar forças. O descanso começa quando você para de provar valor. Grande parte do cansaço interior nasce da tentativa constante de ser suficiente. Suficiente para a família, para o trabalho, para a fé, para as expectativas alheias e muitas vezes até para Deus. A alma se exaure quando vive em estado de avaliação permanente, tentando mostrar que ainda aguenta, que ainda merece, que ainda dá conta. Jesus rompe com essa lógica. Ele não chama os fortes, ele chama os cansados. Não chama os produtivos, chama os sobrecarregados. Há algo libertador nesse ensino. Jesus não condiciona o alívio ao desempenho, mas à aproximação. O descanso não é recompensa por esforço, é consequência de relação. Quando você para de sustentar a imagem de força e admite o limite, algo profundo acontece. O peso começa a cair antes mesmo de qualquer mudança externa. A restauração inicia no interior, no ponto exato onde você deixa de se justificar. Observe como Jesus age ao longo dos evangelhos. Ele não pressiona a mulher cansada no poço. Ele conversa, não cobra do paralítico uma prova de fé. Ele manda levantar. Não expõe a fragilidade do cego. Ele toca. Em cada encontro, a mensagem é a mesma. Você não precisa provar nada para ser cuidado. Essa verdade reorganiza a alma, porque interrompe a guerra interna de quem vive tentando merecer descanso. Quando Jesus diz, aprendei de mim, ele não está convidando para um curso de desempenho espiritual. Ele está convidando para um novo ritmo de vida. Um ritmo em que o valor não vem do quanto você produz, mas de quem você é diante de Deus. A exaustão diminui quando a identidade se firma. A força retorna quando a comparação cessa. O coração encontra alívio quando entende que não precisa mais competir. Essa lição restaura, porque devolve dignidade ao cansado. Você não é fraco por estar exausto. Você é humano.
E Jesus nunca tratou a humanidade como defeito. Pelo contrário, ele a acolheu. Parar de provar valor não é desistir da vida, é parar de lutar contra si mesmo. É reconhecer que o descanso verdadeiro não nasce do controle, mas da confiança. Quando você aceita esse ensino, algo muda silenciosamente. A mente desacelera, a culpa perde força, o medo deixa de ditar o ritmo e, pouco a pouco, a alma começa a respirar outra vez. É assim que Jesus levanta quem está cansado, não exigindo mais força, mas oferecendo descanso primeiro. Lição 2. O fardo se torna leve quando não é carregado sozinho. Jesus usou uma imagem simples e profundamente reveladora para falar com os cansados: o jugo. Para quem vivia naquele tempo, o jugo não era apenas um objeto agrícola, era um símbolo de parceria. 2 animais caminhavam juntos, dividindo o peso, ajustando o passo, sustentando-se mutuamente. Quando Jesus diz: "Tomai sobre vós o meu jugo", ele está revelando a segunda lição de ouro. O fardo se torna leve quando não é carregado sozinho. Grande parte do esgotamento espiritual nasce da crença silenciosa de que precisamos dar conta de tudo sozinhos. Sozinhos nas decisões, sozinhos nas culpas, sozinhos nas responsabilidades que se acumulam dia após dia. O cansaço se aprofunda quando a alma acredita que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Jesus confronta essa mentira de forma direta, não com repreensão, mas com convite. Ele não promete remover todas as cargas da vida. Ele promete caminhar junto. E isso muda tudo. O peso não desaparece, mas deixa de esmagar. O caminho não encurta, mas deixa de ser solitário. A força não vem da ausência de dificuldades, mas da presença certa ao lado. Observe como Jesus viveu isso na prática. Ele enviava os discípulos de 2 em 2, chorava acompanhado, orava com outros por perto. Até no momento de maior angústia, no Getsêmani, ele pede que fiquem com ele. Jesus nunca ensinou isolamento como virtude espiritual. Pelo contrário, ele revelou que a comunhão restaura o que a solidão consome. Essa lição reorganiza o interior, porque desmonta o orgulho silencioso que mantém a alma sobrecarregada. Quando você aceita caminhar com Deus e permitir que Ele participe das decisões, dos medos e até das dúvidas, o fardo encontra novo equilíbrio. O ritmo muda, o passo se ajusta, a pressão diminui. Carregar o jugo de Jesus não significa assumir mais obrigações religiosas. Significa alinhar o passo ao dele. É aprender a decidir com menos ansiedade, a agir com mais confiança, a descansar mesmo enquanto caminha. Quando o jugo é compartilhado, o peso deixa de ser desigual. Muitos estão cansados não porque caminham demais, mas porque caminham sozinhos demais. A mente tenta controlar tudo, o coração tenta sustentar tudo, a alma se exaure. Jesus interrompe esse ciclo ao oferecer parceria. Ele não domina o caminho, ele acompanha. Não acelera além do seu limite, ele ajusta o passo ao seu. Essa lição restaura forças porque devolve segurança interior. Quando você não está sozinho, o medo perde volume. A incerteza não paralisa. O futuro deixa de ser ameaça constante. A presença de Deus no caminho não elimina desafios, mas impede que eles se tornem destrutivos. Aceitar essa verdade é um ato de humildade e de fé prática. É reconhecer que você não foi criado para carregar tudo sozinho. E quando essa consciência se instala, algo profundo acontece. O peso diminui, o coração se aquieta e a força começa a retornar. Lição 3. A alma se restaura em ambientes de mansidão, não de pressão. Em um mundo que associa força à dureza, Jesus faz uma declaração que desconcerta: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Aqui está a terceira lição de ouro que restaura forças e levanta os cansados.
A alma se restaura em ambientes de mansidão, não de pressão. Muitos carregam um cansaço profundo porque viveram tempo demais sob cobrança, externa e interna. Cobrança para acertar sempre, para não falhar, para não decepcionar, para ser espiritual o suficiente, forte o suficiente, resiliente o suficiente. Esse ambiente constante de exigência corrói o interior. A alma entra em estado de alerta permanente, a mente não descansa, o coração se fecha para se proteger e, pouco a pouco, a força se esgota. Jesus oferece um caminho oposto. Ele não governa pela intimidação, mas pela mansidão. E mansidão, aqui, não é passividade. É força sob controle. É segurança interior que não precisa provar nada. Quando Jesus se apresenta dessa forma, ele está dizendo algo essencial ao cansado. Perto de mim, você não precisa se defender o tempo todo. Observe como ele trata os quebrados. Ele não acelera o processo, não expõe fragilidades em público, não usa o erro como ferramenta de humilhação. Ao contrário, cria um espaço seguro onde a verdade pode emergir sem medo. É nesse ambiente que a restauração começa, porque a alma só se cura quando não precisa mais se esconder. A pressão produz obediência externa, mas destrói o interior. A mansidão transforma de dentro para fora. Jesus sabia disso. Por isso, ele nunca exigiu mudança imediata como prova de fé. Ele ofereceu presença. Ele caminhou junto. Ele ensinou com paciência. Ele esperou o tempo do coração. Essa lição é profundamente restauradora, porque desmonta uma ideia equivocada muito comum, a de que Deus só age quando você está forte. Jesus revela o contrário. Ele age quando você está vulnerável. Ele se aproxima quando o coração está cansado. Ele sustenta quando a alma está frágil. Quando você permite que a mansidão de Cristo governe seu interior, algo começa a se reorganizar. A culpa perde força. O medo diminui. A ansiedade deixa de comandar o ritmo. A mente aprende a descansar mesmo antes das circunstâncias mudarem. A força retorna não pela pressão, mas pelo alívio. Jesus ensinou que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Isso não significa ausência de responsabilidades, mas a presença de graça no processo. Onde há mansidão, há espaço para crescer sem se quebrar. Onde há humildade, há liberdade para errar e recomeçar. Onde há amor firme, a alma encontra repouso. Muitos estão cansados porque confundiram fé com cobrança. Jesus corrige isso com sua própria postura. Ele mostra que a verdadeira transformação acontece quando o coração se sente seguro o suficiente para mudar. E é assim que ele levanta quem está cansado, não empurrando, mas sustentando. Lição 4. A força retorna quando você aprende a viver um dia de cada vez. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e disse: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje", ele estava revelando algo muito mais profundo do que uma simples petição por provisão. Aqui está a quarta lição de ouro que restaura forças. A força retorna quando você aprende a viver um dia de cada vez. Grande parte do cansaço emocional não vem do presente, mas do futuro antecipado. A mente se esgota tentando resolver amanhã, semana que vem, o mês inteiro, a vida toda, tudo ao mesmo tempo. O coração entra em sobrecarga porque tenta carregar dores que ainda nem chegaram. Jesus interrompe esse ciclo com um ensino direto. O hoje é suficiente. Ele nunca incentivou uma fé ansiosa. Pelo contrário, dizia que cada dia já tem o seu próprio cuidado. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a graça é distribuída em porções diárias. Quando você tenta viver vários dias de uma só vez, consome forças que não foram liberadas para agora. O resultado é exaustão. Jesus observava pessoas cansadas não apenas pelo trabalho, mas pela preocupação constante. Por isso ensinou que o amanhã não deve roubar a energia do hoje.
A ansiedade projeta cenários, cria medos, multiplica pressões. A fé ensinada por Jesus traz o coração de volta ao presente, onde Deus realmente age. Essa lição restaura porque reorganiza o tempo interior. A alma deixa de correr à frente, a mente desacelera, o corpo relaxa, o coração entende que não precisa carregar tudo agora. Quando Jesus fala do pão diário, ele está ensinando dependência contínua, não controle absoluto. Observe como Jesus viveu isso. Ele não se apressava, não antecipava crises, não reagia à pressão das multidões. Ele caminhava no ritmo do propósito, não da urgência alheia. Essa postura não o tornava negligente, mas profundamente alinhado. Ele sabia que viver no agora preserva forças para continuar. Muitos estão cansados porque vivem presos a "e se?". E se der errado? E se não funcionar? E se eu não aguentar? Jesus ensina que a fé verdadeira não ignora o futuro, mas se recusa a ser dominada por ele. A confiança se expressa em passos diários, não em tentativas de controlar tudo de uma vez. Quando você aprende a viver um dia de cada vez, algo muda internamente. O peso diminui, a respiração se aprofunda, o coração se aquieta. A força retorna gradualmente, porque você para de gastar energia com aquilo que ainda não chegou. Jesus não prometeu força para todos os dias de uma vez. Ele prometeu sustento diário. Essa lição levanta quem está cansado, porque devolve simplicidade à caminhada. Um passo, um dia, uma decisão por vez. E nesse ritmo, a alma encontra descanso mesmo enquanto segue em frente. Lição 5. A força é restaurada quando você entrega o controle que te esgota. Em diversos momentos, Jesus confrontou uma das maiores fontes de cansaço humano, a necessidade de controle. Quando ele diz: "Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" Não é apenas uma pergunta retórica, é um diagnóstico. Aqui está a quinta lição de ouro. A força é restaurada quando você entrega o controle que te esgota. O controle excessivo nasce do medo. Medo de perder, medo de errar, medo de sofrer novamente. Para se proteger, a mente tenta prever tudo, administrar tudo, antecipar tudo. Mas esse estado constante de vigilância consome energia emocional de forma silenciosa e contínua. O corpo até continua em pé, mas a alma se cansa profundamente. Jesus não ensinou irresponsabilidade, ele ensinou confiança. Existe uma diferença clara entre cuidado e controle. O cuidado reconhece limites e age com sabedoria. O controle tenta ocupar o lugar de Deus, e é nesse ponto que o cansaço se instala. Assumir responsabilidades que não são suas gera um peso que o coração não foi criado para suportar. Observe como Jesus viveu essa entrega. Ele não manipulava circunstâncias para se proteger, não fugia do tempo certo, não forçava resultados. Mesmo diante da rejeição, da ameaça e da cruz, ele descansava na certeza de que o Pai estava no controle. Essa postura não o tornou passivo, mas plenamente consciente de seu papel. A entrega ensinada por Jesus não é desistência, é alinhamento. É reconhecer o que está sob sua responsabilidade e o que precisa ser confiado. Quando você tenta controlar o que não pode, a ansiedade cresce. Quando você confia, a força retorna, porque a alma relaxa ao perceber que não precisa sustentar o mundo sozinha. Essa lição restaura porque liberta a mente da sobrecarga constante. O coração deixa de operar em modo de emergência, a respiração se normaliza, a tensão diminui. Entregar o controle é permitir que Deus atue onde você não alcança. É aceitar que existem processos que não dependem da sua força, mas da fidelidade divina. Jesus ensinou que olhar para os lírios e para as aves não era um exercício poético, mas espiritual. Ele estava dizendo:
Se Deus cuida do que não controla nada, quanto mais cuidará de você. Quando essa verdade se instala, a alma encontra descanso, não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais sozinho tentando resolver tudo. Muitos estão cansados porque vivem tentando segurar o que escorre pelas mãos. Jesus convida a soltar, a confiar, a caminhar sem o peso de ser o próprio Salvador. E é nesse lugar de entrega que a força começa a ser restaurada de dentro para fora. Lição 6. A alma se fortalece quando encontra propósito no meio da dor. Em muitos momentos, Jesus não removeu imediatamente a dor. Ele revelou propósito dentro dela. Aqui está a 6ª lição de ouro que restaura forças e levanta quem está cansado. A alma se fortalece quando encontra propósito no meio da dor. Um dos fatores mais desgastantes para o ser humano não é sofrer, mas sofrer sem sentido. A dor sem significado corrói o interior, cria revolta, gera desistência silenciosa. Jesus nunca negou a existência da dor, mas ensinou que ela não precisa ser o ponto final. Ele mostrava, com palavras e atitudes, que até o sofrimento pode ser um lugar de transformação quando está conectado a um propósito maior. Observe como ele lidava com os feridos. Ao cego, ao paralítico, à mulher encurvada, Jesus não apenas curava o corpo, ele restaurava a identidade. Ele mostrava que aquelas vidas não eram definidas pela limitação. O sofrimento não era castigo, mas parte de um processo que revelaria algo mais profundo. Quando o coração entende isso, a dor deixa de ser apenas peso e passa a ser caminho. Jesus também ensinou que perder não é sempre fracassar. Em várias ocasiões, ele falou sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Essa não é uma mensagem de anulação, mas de ressignificação. Ele estava dizendo que algumas dores não roubam a vida, preparam a alma para algo maior. Quando você encontra propósito, a força interior começa a se reorganizar. Essa lição restaura porque devolve sentido à caminhada. A mente para de perguntar apenas "por que comigo?" e começa a perguntar "o que isso está formando em mim?" Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas impede que ela destrua o interior. A esperança nasce quando o coração entende que nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Jesus viveu essa verdade até o fim. A cruz, símbolo máximo de sofrimento, tornou-se o maior sinal de redenção. O que parecia derrota era, na verdade, cumprimento. O que parecia abandono era, na verdade, propósito em ação. Ao ensinar isso, Jesus mostra que a dor não precisa ser o lugar onde você para, mas o lugar de onde você se levanta transformado. Quando a alma encontra propósito, a força retorna de forma silenciosa, porém firme. Você ainda sente, ainda chora, ainda se cansa, mas não desiste. Porque agora sabe que sua dor não é vazia. Ela está inserida em algo maior. E essa consciência sustenta. Muitos estão cansados porque acreditam que o sofrimento invalida a caminhada. Jesus ensina o oposto. Deus pode usar até o que dói para fortalecer você. E quando essa verdade se enraiza, a alma encontra razões para continuar, mesmo quando tudo parece pesado. Lição 7. A verdadeira força nasce quando você confia mais do que entende. Ao longo de seus ensinamentos, Jesus deixou claro que a fé não é a ausência de perguntas, mas a decisão de confiar mesmo quando as respostas não chegam. Aqui está a 7ª lição de ouro, que restaura forças e levanta quem está cansado. A verdadeira força nasce quando você confia mais do que entende. Grande parte do esgotamento interior vem da tentativa de compreender tudo antes de seguir. A mente quer garantias, o coração quer previsibilidade, a alma quer segurança total. Mas Jesus ensina um caminho diferente. Ele chama pessoas para segui-lo antes de explicar o destino. Convida a dar passos sem revelar o mapa completo.
não por crueldade, mas porque a confiança amadurece onde o controle não alcança. Observe como ele se relaciona com os discípulos. Muitas vezes, eles não entendem, questionam, temem, interpretam errado. Ainda assim, Jesus continua caminhando com eles. Ele não exige compreensão plena para continuar sustentando. Ele pede confiança. E essa confiança se torna fonte de força. Confiar mais do que entender não significa desligar a razão. Significa reconhecer que há momentos em que a razão não consegue sustentar a alma. Quando tudo faz sentido, a fé é confortável. Quando nada faz sentido, a fé se torna essencial. Jesus ensinou que é nesse lugar que a força verdadeira nasce. Não da clareza das circunstâncias, mas da certeza de quem caminha com você. Essa lição restaura porque alivia a mente da obrigação de explicar tudo. O coração descansa quando entende que não precisa ter todas as respostas para continuar. A alma encontra firmeza ao perceber que Deus não se perde, mesmo quando o caminho parece confuso. A confiança devolve estabilidade emocional. Jesus demonstrou isso de forma clara quando acalmou a tempestade. Enquanto os discípulos lutavam para entender o que estava acontecendo, ele dormia. Não porque ignorava o perigo, mas porque confiava plenamente no Pai. A força que Jesus demonstrava não vinha da ausência de desafios, mas da profundidade da confiança. Quando você aprende a confiar mais do que entende, algo se ajusta por dentro. A ansiedade perde autoridade, o medo deixa de comandar, a dúvida não paralisa. Você continua caminhando mesmo sem enxergar tudo. E esse movimento, sustentado pela fé, devolve forças que o entendimento sozinho nunca conseguiria gerar. Muitos estão cansados porque exigem de si mesmos uma clareza que nem sempre é possível. Jesus ensina que a caminhada não depende de entender cada detalhe, mas de confiar no próximo passo. E quando essa confiança se estabelece, a alma encontra repouso mesmo em meio à incerteza. Essa é a última lição de ouro e talvez a mais profunda. Você não precisa entender tudo para ser sustentado por Deus. Confiar é descansar no caráter dele. E é nesse descanso que a força se renova. Se você chegou até aqui, saiba que esse caminho não termina no entendimento, mas na experiência. As lições ensinadas por Jesus não são apenas para serem ouvidas, mas vividas no ritmo da graça. A restauração nem sempre acontece de forma explosiva. Muitas vezes, ela começa em silêncio quando o coração finalmente encontra repouso. Se hoje você está cansado, permita-se descansar, não por desistência, mas por confiança. Jesus continua levantando os sobrecarregados, fortalecendo os abatidos e renovando os que já não tinham forças. Ele não exige perfeição, ele oferece presença. Que você saia deste momento mais leve por dentro, mais confiante no caminho e consciente de que não está sozinho. A força que você precisa não vem de si mesmo, ela nasce da relação com Deus. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: confio em Deus, mesmo cansado. Esse gesto simples é um posicionamento interior. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ser levantado hoje e permaneça conosco. Há mais palavras de restauração chegando.